Shabbat Shalom a todos. Bendito seja o Eterno para sempre. Uma alegria estar aqui novamente nesse dia maravilhoso, juntamente com toda a Igreja do Senhor, para estarmos aprendendo um pouco mais com o Eterno por meio da Sua Palavra. Hoje nós vamos estar meditando em alguns versículos da porção de número 14, que se encontra em Shemot, Êxodo, do capítulo 6, verso 2 a seguir. E o título da porção é Apareci. Esse texto o Eterno dialogando ainda com Moisés, após aparecer para ele na sarça ardente, e fazendo as promessas, o encorajando para a obra para a qual o Eterno tinha chamado Moisés. O tema que temos dado a esse pequeno estudo, o Eterno e a sua fidelidade. Nós que conhecemos um pouco das Escrituras, que temos lido, podemos entender a fidelidade do Eterno para cumprir as suas promessas na vida daqueles que a recebem e que perseveram, obedecendo o Eterno, esforçando-se para dar o melhor, para a fim de agradar o nosso Pai Celeste. No capítulo 6, e verso 6, o Eterno diz assim: portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, eu vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Isso aqui é uma promessa. O Eterno está falando com Moisés. Moisés ainda está lá em Midian, diante do Eterno, perante a sarça ardente. O Eterno está falando com Moisés e prometendo a ele que ele iria tirar o povo de debaixo da escravidão, da servidão, debaixo da mão de Faraó. As promessas do Eterno, amados, elas só se alcançam pela fé, porque elas parecem inalcançáveis, inatingíveis, impossíveis de serem alcançadas por meros mortais. O Eterno está falando com alguém que viveu no Egito durante 40 anos, e que durante os 40 anos Moisés testemunhou a maneira com que Faraó tratava aos israelitas, e ele sabia há quanto tempo aquele povo era escravizado. Não apenas somente o povo de Israel, mas havia escravos de várias nações ali, porque o Egito era uma potência militar e um dos maiores impérios do mundo na sua época. Isso para uma pessoa comum
era impossível. Mas o Eterno, quando Ele chama para a sua obra, para a salvação, Ele nos torna espirituais. A fé que temos, amado, não é a fé que a maioria tem. A nossa fé é baseada nas Escrituras Sagradas, onde nós vemos um Deus, o Eterno, que lida pessoalmente com o sofrimento do seu povo, que se preocupa com o bem-estar daqueles que carregam sobre si ou que se chamam pelo seu nome. Por isso que o Shema é algo muito importante. Quem no louvor que acabamos de ouvir. Por quê? Porque só há um Elohim, só há o Eterno, não existe outro que possa levantar do monturo alguém, do monturo do pecado, da vaidade, de toda sorte de males, e assentar essa pessoa como príncipe do seu povo. Só o Eterno faz isso. Por isso que Ele é único. Se você for ler os livros de história, as mitologias, os supostos deuses que existem por aí, você vai ver que não há nenhum que se compare, nem teoricamente, com o Eterno, o Todo-Poderoso. O nosso Eterno, Ele promete e Ele cumpre. Ele não só exige de nós, Ele também age ao nosso favor. Aleluia. E Ele começa a agir em nosso favor antes mesmo de nós o conhecermos, antes mesmo de nós termos comunhão, antes mesmo de nós fazermos aliança com Ele. Ele já está operando na vida do ser humano. Como diz o apóstolo Paulo, o Eterno prova o seu amor para conosco no fato de Yeshua ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Eterno não espera nós nos arrepender para Ele começar a agir em nossas vidas. Nós somos assim, muitas vezes esperamos a bondade de alguém para sermos bondosos com eles. Mas o Eterno não. A sua bondade está estendida sobre a terra, e a sua fidelidade é para com todos os seres humanos, seja ele justo ou injusto, seja essa pessoa boa ou má, o Eterno será fiel e vai cumprir a sua palavra de bênção ou de maldição na vida de cada indivíduo, seja ele homem, seja ela mulher, seja a pessoa de qual classe social for, o seu nível de sabedoria, de conhecimento secular, não importa, o Eterno será fiel com cada indivíduo, porque Ele trata cada um, aleluia, no seu particular. E Ele não volta atrás naquilo que Ele tem prometido. Ele não volta atrás na bênção e também não volta atrás na maldição. Se permanecermos fiéis, jamais teremos sobre nós as maldições descritas no livro da profecia. Mas se a pessoa também viver a sua vida toda
na infidelidade, na rebelião, jamais ele escapará das maldições que estão escritas no livro da palavra desta profecia, que é as Escrituras. O Eterno promete para esse homem que viveu durante 40 anos, vendo o sofrimento, vendo a maneira dura e perversa com que Faraó tratava os escravos israelitas. E se não fosse o agir soberano de Deus, do Eterno, o poder sobrenatural operando na vida de Moisés, jamais ele teria aceitado a missão. Se fosse outrora, quem sabe, se ele estivesse no Egito com toda a sua sabedoria, o seu preparo como um soldado de guerra, que ele com certeza foi treinado, preparado para a guerra, sendo um príncipe do Egito, ele receberia com mais facilidade essa missão. Mas agora ele está 40 anos no deserto, apacentando um animal violento, que é a ovelha. Isso foge totalmente à lógica humana, porque não se liberta, não se derruba um império, um dos maiores impérios do mundo, usando um cajado. É que o Eterno, a única ferramenta que o Eterno confia a ele é o cajado que ele já tinha, com o qual ele apacentava o rebanho. E no diálogo entre o Eterno e Moisés, o Eterno pergunta para ele: o que tu tens na mão? Uma vara, um cajado? Lança no solo. E ele lança, e aquela madeira se transforma em uma serpente. O Eterno manda ele: estende a tua mão e pega. E ele estendeu a mão e pegou. Quando o Eterno nos chama, ele também nos encoraja. Aleluia! Muitas vezes nós vemos alguns irmãos que, para os carnais, estão delirando, estão com meninice, estão com isso, com aquilo, mas o Eterno trata com cada um diferente, porque cada um de nós, embora sejamos o corpo do Mashiach, temos um chamado, uma obra específica, para a qual o Eterno vai nos usar tremendamente. Agora nós temos que parar para analisar e pedir para o Eterno para nos revelar qual é a nossa posição no reino. Moisés foi chamado como libertador, como salvador. Por isso que ele é um tipo do Mashiach, Yeshua. E você e eu fomos chamados para quê? Qual é o nosso papel no reino? Eu tenho certeza que nós não fomos chamados para estar sentados só no banco. Existe algo mais para ser feito por meio de você, por meio de cada um de nós. E é aceitável que, diante do chamado e da missão que o Eterno nos entregue em nossas mãos, nós venhamos pensar que não vamos dar conta, nós vamos temer, nós vamos ter medo. Isso aconteceu com Moisés. Quem sou eu para que o Faraó me ouça e deixe ir o povo de Israel? Ele diz: olha, eu não sou bom orador, eu não sou bom com
palavras, eu sou um homem de língua pesada. E o Eterno o exorta, dizendo: não sou eu que fez o surdo, o mudo. Tu irás a Faraó e lhe dirás as minhas palavras. E depois de ter convencido Moisés, de Moisés aceitar o seu chamado, ele começa a fazer promessa. Porque o Eterno vai falar para você o que Ele quer fazer por meio de você, por meio de mim, por meio de nós. E nós já sabemos em parte qual é a nossa missão. Aleluia, papai. O próprio Mashiach Yeshua diz para os seus discípulos: se somos discípulos, temos também essa incumbência e temos que nos sentir responsáveis. Ele diz para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Yeshua veio ao mundo para quê, amados? Para salvar, para ser testemunha do Eterno, para amar as pessoas, especialmente aquelas mais indignas que os homens acham. Essa é a obra que pesa sobre os meus ombros, que pesa sobre os ombros de cada um de nós. Compartilharmos as boas novas, vivermos diferente com relação à prática do pecado, com relação às más obras, aquilo que é mal, vivendo uma vida que chame a atenção do pecador, da pessoa perdida, da pessoa sem esperança. E jamais vamos conseguir viver essa vida, uma vida que chame a atenção das pessoas, se nós não tivermos um compromisso sincero. E se a nossa vida, se o nosso ser, se o nosso coração, se não pertencermos verdadeiramente ao Eterno. Porque o religioso, ele não chama a atenção do pecador, porque ele vive na prática do pecado. O religioso não consegue transmitir o amor do Eterno para com as vidas, a mansidão, a tolerância, a paciência, a misericórdia. Não, nós não podemos encontrar na vida do religioso, mas na vida daquele ou daquela que ama o Eterno e guarda os seus mandamentos, única e exclusivamente por prazer, por amor, por satisfação. Na vida de alguém que realmente ama o Eterno, você percebe o carisma do Eterno, o amor do Eterno, a paciência e a bondade do Eterno sobre essa vida. E como em uma noite escura você acende uma vela e aquelas mariposas, mosquitos são atraídos pela luz, assim são os pecadores, atraídos ao Eterno pela luz que brilha na vida daquele que serve ao Eterno. Porque o pecador, amado, não somente o pecador, mas nós temos que nos sentir bem perto dos nossos irmãos. E o pecador tem que se sentir bem perto de nós, não todos, mas aqueles que o Eterno tem um plano de salvação, tem que se sentir confortável,
à vontade ao nosso lado. Nós somos portadores da misericórdia do Eterno, não do juízo. Yeshua não veio trazer juízo. Yeshua não veio apontar o pecado naqueles que estavam perdidos, mas ele veio trazer a misericórdia, o perdão, o amor, a salvação. Essa é a nossa missão. Mostrar para as pessoas que estão iludidas, pensando que o pecado é o melhor prazer do mundo, mostrar para eles que eles estão errados, que existe algo melhor, e que não é temporário, não é transitório, é eterno, e que nós não vamos começar a desfrutar após a morte, após a ressurreição, não, que começamos hoje, a partir do momento que nós recebemos Yeshua como corban, como substituto, nós passamos a desfrutar diretamente, aleluia, de benefícios que são eternos e exclusivos, particulares, que somente aqueles que receberam Yeshua, arrependeram-se dos seus pecados, receberam Yeshua como o Mashiach, o Salvador enviado, têm a promessa de receber. Moisés nunca tinha tido, pelo menos as escrituras não diz se ele tinha tido uma convivência. Ele com certeza sabia a respeito do Eterno. Ele conhecia, porque o Eterno não se revela para quem não o conhece. Ele poderia não conhecer pessoalmente, mas ele já havia ouvido falar. Porque quando ele se revela, ele diz: eu sou Adonai, Elohim, do teu pai Abraão, do teu pai Isaac e do teu pai Jacó. Oh, aleluia! Moisés já tinha ouvido falar a respeito dele. Aleluia! E a partir daquele encontro, Moisés passa a ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Assim devemos nos considerar instrumentos do Eterno para a sua obra. E qual é a obra do Eterno? Revelar a obra do Mashiach. Levarmos o Mashiach, levarmos o Salvador às vidas por meio de obras, por meio da palavra. Então Moisés recebe a missão e o Eterno logo mais vai cumpri-la. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou o Eterno e vos farei sair debaixo das cargas do Egito, e vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Nós sabemos que, por causa da dureza do coração de Faraó, que o próprio Eterno endureceu, Moisés vai na presença dele e cada vez ele oprime mais o povo. E aquilo que parecia mal aos olhos dos israelitas, porque após Moisés começar a ir à presença de Faraó, mais Faraó oprimia o povo, mas sobrecarregava o povo de tarefas.
mas tudo isso também era um agir do Eterno. E as coisas, amados, muitas das coisas que acontecem conosco é para nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos mal, debaixo da escravidão de algum pecado, de algum vício, e nós queremos permanecer ali, mas aí sobrevém dificuldades criadas por aquele ato pecaminoso, e que nos leva a tomarmos uma posição mais severa conosco mesmo, nos leva a tomar decisões com mais fé, em busca da libertação, que desejamos sair daquela escravidão, daquele estado que nos encontramos. E as dores e a aflição com que Faraó afligiu o povo causou neles um desejo ainda maior de deixar o Egito, de serem livres. Diante daquilo que nos assola, que nos perturba e que nos prende, é esse o desejo que temos que ter no nosso coração, de sermos verdadeiramente livres de todo qualquer tipo de pecado. Após a 10ª praga, que os irmãos sabem muito bem, que foi a morte dos primogênitos, Faraó decide deixar o povo ir, e o Eterno vai cumprir a primeira promessa. E, amados, são 3 versículos desse texto, e nesses 3 versículos aparece a palavra eu. O Eterno dizendo eu. Aparece esse verbo 7 vezes. E nós sabemos que na cultura israelense o 7 é plenitude, perfeição. Por isso que o Shabat também vem da mesma raiz, Sheva, que significa 7, é um dia de plenitude, um dia de bênção. E nesse texto, 3 versículos, o Eterno aparece dizendo: eu sou, eu farei, eu libertarei. Nesse primeiro versículo, nessa primeira parte, eu vos farei sair. Não, amado, quando o Eterno diz eu, é porque não vai depender de você, de mim, não dependeu de Israel. Claro que Israel teve que fazer algo. O que Israel fez para ser liberto do Egito? No 14º dia, eles mataram o cordeiro, expandiram o sangue nos umbrais das portas e comeram a carne assada com ervas amargas e pães sem fermento. Foi isso. Essa foi a tarefa para que o Eterno os tirasse debaixo da escravidão do Egito. Então 99,9% é o Eterno que vai fazer por você e por mim, e nós seremos livres. Mas uma vírgulazinha, uma percentagem muito pequena, cabe a mim e a você, igual a essa: entregar o nosso coração inteiramente a Ele, dependermos inteiramente dEle. E quando nós nos entregamos a Ele, quando dependemos exclusivamente dEle, nós cremos na sua palavra. Aleluia. Não duvidamos
tanto naquilo que ele diz sim, quanto naquilo que ele diz não. Oh, aleluia! Isso você vai fazer assim, você não pode fazer assim. Você deve comer isso, você não deve comer isso. Você deve guardar esse dia, você não deve fazer os demais dias igual a esse, e assim sucessivamente. Eu farei. Você quer ser livre do que lhe prende, que você sabe? Como eu me conheço, cada um dos irmãos se conhece das irmãs. O que é que lhe prende? O que é que dificulta a sua vida no relacionamento com o Eterno? O que é que tem dificuldade a sua vida em relação ao seu próximo? Você deseja ser livre? Você deseja ser uma mulher, um homem livre deste mal, que lhe causa dor, lhe causa angústia, lhe causa sofrimento, e que faz você pecar contra o Eterno? O Eterno sempre faz a maior parte, Ele deixa a menor para a gente, porque Ele sabe que nós não passamos de pó e de cinza. Louvado seja o nome dele para sempre. No capítulo 12, verso 51 de Êxodo, de Shemot, diz assim: e aconteceu naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Qual foi esse dia? No dia 14 de Abib. No dia 14 de Abib. Uma breve descrição deste mês. Abib e Nissan são os mesmos anos, é o mesmo mês, os mesmos meses, é o mesmo mês, melhor dizendo. O nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso é o 7º mês do calendário civil. Israel tem 2 calendários: o calendário religioso, quer dizer, o calendário que o Eterno instituiu, e existe o calendário civil, o calendário onde faz as coisas materiais, civil. Se inicia na primavera, na lua nova, da época da cevada madura em Israel. O nome Nissan tem origem na Babilônia. A origem do nome Nissan vem da palavra Nissan, o nome da flor antes de se abrir, em aramaico. Início ou abertura. Natural nome do mês de Abib é o primeiro mês da primavera. Primavera em hebraico é Aviv, foi traduzido por Abib. Este mês marca o início da primavera no hemisfério norte. Neste mês os judeus comemoram Pessa, 14 de Nissan, a Páscoa, correspondente a março e abril no calendário gregoriano. É citado na Bíblia, aí vem os textos. O calendário nosso fica no mês de março e abril, o calendário gregoriano. Então esse mês foi no mês de Abib que o Eterno declarou que seria o primeiro mês do calendário do Eterno. No verso de número, no capítulo 13, verso 3, e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pães levedados. No verso 13 e 4,
hoje, no mês de Abib, vós saís. Então o Eterno cumpre isso aqui. No capítulo 6, o Eterno faz a promessa, e no capítulo 12, ele cumpre. No dia 14, eles saem do Egito livres de Faraó. Por quê? O Eterno obrigou Faraó a libertar o seu povo. Então, se o Eterno prometeu, ele garante. Louvado seja o nome dele para sempre. Verso 7: eu vos tomarei por meu povo. Isso é uma promessa também. O Eterno não fez só libertar. O Eterno, amado, o Eterno é maravilhoso. O capítulo 19 de Êxodo, verso 5 e 6, o Eterno diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes os meus conselhos, meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui o Eterno já, depois que os libertou. Vocês são minha propriedade, vocês são meu povo. O Eterno, amado, nos libertou da escravidão do pecado para continuarmos pertencendo a Ele, continuarmos servindo a Ele todos os dias da nossa vida. E nós temos como exemplo Israel, que quando virava as costas para os mandamentos do Eterno, o que sobrevia sobre eles. Nós devemos estarmos apercebidos para não incorrermos no mesmo pecado, na mesma transgressão. Porque, como diz Tiago, no Eterno não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que aconteceu com Israel pode acontecer com cada um de nós, se também formos rebeldes quanto aos mandamentos do Eterno. O verso de número Romanos capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo: pergunto, pois, acaso o Eterno rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então aqui o Eterno, Shaul está falando que Israel é povo do Eterno. Foi isso que ele falou: vocês serão, eu vos tomarei por meu povo. E até hoje Israel é povo do Eterno, e não há ninguém que possa anular essa promessa. Se você pertence ao Eterno, podem planejar o que for contra você, pode se levantar quem for contra você, dizendo o contrário, mas você continuará sendo povo do Eterno. Você continuará sendo uma pessoa que pertence ao Eterno. Mas outro eu serei o vosso Elohim, então vós aprendereis que eu sou Adonai, o vosso Elohim, que vos faz sair de sob as cargas pesadas, injustas dos egípcios. Repetindo novamente: agora, pois, o verso
Levíticos, capítulo 6, verso 13. Eu sou o Senhor, o Elohim de vocês, que os tiro da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as travas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O Eterno, na sua bondade e misericórdia, é que faz a gente andar de cabeça erguida. O mundo, amado, anda de cabeça baixa. O mundo anda envergonhado. As pessoas que não servem ao Eterno e que não guardam os seus mandamentos, eles só têm aparência, porque no fundo das suas almas, eles vivem envergonhados, oprimidos por diversas coisas que o mundo oferece. E quanto mais eles buscam se satisfazer, mais eles naufragam em uma vida de amargura, de solidão e de dependência do pecado. É isso que o Egito, que simboliza o mundo e as práticas mundanas, traz ao ser humano. Mas o Eterno não. Quando nós recebemos verdadeiramente o perdão dos nossos pecados e passamos a viver uma vida na obediência, na medida que aprendemos, nos esforçando cada dia e amando ao Senhor, nós passamos a andar de cabeça erguida. Porque o que envergonha o ser humano, e especificamente os que servem ao Eterno, são as transgressões. A consciência do pecado nos faz andar de cabisbaixo, envergonhados. Mas quando somos livres verdadeiramente, nós passamos a andar de cabeça erguida, não com soberba, e nem se sentindo melhor que os outros, mas na shalom, aleluia, do Eterno. Verso 8: depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa promessa é uma promessa antiga que o próprio Eterno tinha feito aos patriarcas, e ele faz a promessa novamente, falando para Moisés transmitir essa mensagem para o seu povo. No capítulo de número 1 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, o Eterno diz: eis, portanto, a terra que eu vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Depois deles, a sua descendência. Isso aqui já estavam chegando às margens, ali do Jordão, vendo a terra prometida, vendo as promessas. Por que é gratificante servir o Eterno? Por que é importante nós nos dedicarmos pessoalmente, não porque A quer, B quer, não, pessoalmente, porque as promessas vão se cumprir literalmente na nossa vida. Oh, aleluia! Durante o nosso trajeto, durante a nossa existência, nós vamos vivenciar os milagres e os prodígios do Eterno, aleluia, pessoalmente, durante a nossa peregrinação, durante os dias que Israel esteve no deserto, amados, nós somos conhecedores da presença do Eterno cotidianamente com o seu povo.
era uma coluna de nuvem durante o dia e, aleluia, uma coluna de fogo durante a noite. O Eterno próprio, pessoalmente, conduzia o povo pelo deserto. Isso é uma realidade na vida de qualquer um de nós. Nós não vamos desfrutar disso se formos incrédulos, se formos rebeldes, se formos vivermos uma vida na prática da transgressão. Mas eu creio que os irmãos aqui, cada um de vocês, tem certeza, convicção de que o Eterno tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família, tem lhe dado livramento, tem aberto as portas para você, e que você vive hoje uma vida muito melhor da vida que você vivia anos atrás. Porque anos atrás, eu e você estávamos no Egito, fazendo a nossa vontade e submisso aos espíritos que hoje operam nos filhos da desobediência. Mas o Eterno, por meio da obra de Yeshua, lavou-nos da transgressão, dos nossos pecados, nos transferiu do império das trevas para o império, para o reino do Filho, do seu amor. Aleluia. Não estamos mais mortos, mas vivos no Mashiach Yeshua, aguardando as promessas feitas para hoje e as que serão feitas para o amanhã ou para o Olana, para o vindouro. E nos alegramos porque temos visto a mão do Eterno, a presença dele cuidando de nós, dia após dia. Bendito seja o nome dele para sempre. Verso de número Êxodo 32, verso 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo, farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. A terra de Israel é de Israel eternamente. Aleluia. O Eterno, ele age, ele opera, ele não é que nem os ídolos pagãos, madeira, pedra, pau, gesso, ouro, prata, ferro, não. Ele está em plena atividade. Louvado seja o nome do Eterno. É tanto que Yeshua diz para os fariseus: meu pai trabalha até hoje e eu também. O Eterno está agindo a todo tempo. A vida só subsiste no planeta Terra, e em outros planetas se houver, que eu não sei, porque o Eterno está agindo, operando. Louvado seja o nome dele para sempre. Então, a posse da terra, qual é a nação? Não tem nação, não. Se você for pesquisar, você não vai achar uma nação que passou 2000 anos fora, um povo que passou 2000 anos fora da sua terra natal, que voltou para ela novamente e não perdeu a língua, não perdeu as suas tradições, não perdeu os seus costumes. Só Israel. Só esse fato, amado, é uma prova esmagadora, incontestável, de que Israel pertence ao Todo-Poderoso e que existe um Deus, um Elohim, aleluia, Criador dos céus e da terra, que a existência da vida não veio da ameba, não veio de uma bactéria, aleluia, procede do Criador, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Bendito seja o nome dele para sempre.
E essa promessa, amados, que é feita a Abraão, que é feita aos descendentes de Abraão, ao povo de Israel, por meio de Yeshua, se estende a mim, se estende a você, que está levando a sua cruz, que está negando a si mesmo, que está negando a inveja, negando a cobiça, negando a ganância, negando ao roubo, negando a mentira, ao adultério, a prostituição, negando a si mesmo, a fim de agradar aquele que te chamou, que nos chamou. Israel teve que negar-se, Israel teve que se enquadrar nos mandamentos, nas leis e nos estatutos do Eterno, a fim de alcançarem a promessa. Nós também somos contados com o povo de Israel, porque mediante a fé na obra redentora de Yeshua, nós fomos unidos a Israel e passamos a fazer parte de um mesmo povo. Que povo? A família do Eterno, o povo que se chama pelo nome do Eterno. Louvado seja o nome dele para sempre. Por isso, dia após dia, devemos, durante a nossa peregrinação do deserto dessa existência, devemos nos apegar, devemos nos afeiçoar, devemos nos apaixonar pelos mandamentos, pelos estatutos e pelas leis do Eterno. E devemos pedir ao Eterno para nós amarmos o próximo, para nós amarmos o nosso semelhante. Como o texto do nosso irmão Gabriel leu, os dois maiores mandamentos é amar o Eterno de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos cumpre a lei e os profetas. Se nós amarmos os que nos amam, nós estamos igual aos que não conhecem ao Eterno, igual aos que não servem a Yeshua. Mas se amarmos os que nos odeiam, os que nos perseguem, os que nos afrontam, os que nos causam dores, os que nos fazem mal, somos verdadeiramente talmidim de Yeshua, somos verdadeiramente filhos do Eterno de Israel, somos irmãos de Yeshua. Seremos conhecidos como família de Elohim, de Yud-Rei, Vav-Rei. Se não amarmos os que nos odeiam, somos religiosos, meros religiosos, que vamos estar aqui na congregação perdendo tempo e que não vamos alcançar a primeira ressurreição. Se pensarmos só na nossa barriga, só no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, não somos discípulos de Yeshua. Porque o que Yeshua vai fazer, amado, foi trazer conforto, bênção, libertação, salvação para os pecadores. Ele não precisava de salvação. Nós precisamos, mas ele não precisava. Mas nós estamos incumbidos de levarmos adiante a obra de salvação e implantarmos o Malhut Hashamai, o reino dos céus na terra. Essa é a nossa missão. Por isso, você conversar com um parente, fale do Eterno, fale do amor e demonstre esse amor, tratando seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos da comunidade, da congregação, seus vizinhos, com o amor que você é tratado. Eu sei que o Eterno não te trata mal, então trate os outros da maneira que você se sente tratado pelo Eterno. Se você gosta de que o Eterno perdoe você nas suas transgressões, perdoe também as pessoas.
Se você quer que o Eterno te abençoe, abençoe também as pessoas. Se você quer ajuda do Eterno, ajude também as pessoas. É assim que funciona, amado. Dando que se recebe. Faça ao próximo aquilo que você quer que ele faça para você. O próprio Mashiach, o nosso Rabi, o nosso mestre nos ensinou: faça aos outros aquilo que você quer que ele faça com você. Nós não queremos ser tratados mal, nós não queremos ser ofendidos, nós não queremos ser destratados, nós não queremos ser desprezados. Então vamos tratar bem as pessoas, vamos ajudar as pessoas, vamos honrar as pessoas, vamos respeitar as pessoas, vamos amar as pessoas, porque queremos, aleluia, que elas façam tudo isso conosco. E com isso, nós vamos estar cumprindo o segundo grande mandamento. Oh, aleluia, com isso sendo alvos das bênçãos, das bravures do Eterno. Aleluia. E nossa vida sobre a terra será uma bênção. E todos poderão olhar e contemplar a glória de Yeshua, o Mashiach, sobre nossas vidas. Amém, amados? Aleluia. O Eterno é fiel. A fidelidade do Eterno. Quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu, por meio de Yeshua, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé? Pai bendito, te agradecemos por esse momento que passamos aqui na tua casa. Leva-nos em paz para os nossos lares. Se houver amanhã, Pai, estaremos novamente aqui para receber do Senhor, aleluia, a tua palavra, que é vida. No nome de Yeshua que oramos, Salva, hoje, agora e sempre.